寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se Xinjiang fosse um estado jihadista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, né, só dando um breve contexto, para quem não sabe, Xinjiang já declarou uma jihad contra a China. Isso foi nos anos 60, durante a Revolução Cultural, né, mas obviamente, né, que Xinjiang não conseguiu essa jihad. E desde então tem um certo ressentimento, uma certa desconfiança, principalmente entre os uigures mais afastados aí, e não necessariamente os muçulmanos, né, mas sim os uigures. Então, né, desde muito tempo aí já vem esse problema, essa desconfiança que não é de hoje. Mas e se Xinjiang tivesse declarado uma jihad e essa jihad tivesse durando até os dias de hoje, né, numa situação semelhante à Síria, por exemplo, ou Iêmen, enfim, como é que seria? E sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos lá. Bem, primeiramente vamos pular Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e já vamos, aliás, vamos pegar já a questão aí já do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, início aí da guerra, o reinício da né, da Guerra Civil Chinesa. Bem, vamos supor, né, que o pessoal ali de Xinjiang, uma clique ali do Kuomintang, eles passassem a começar a armar ali, principalmente todo mundo, né, um treinamento militar tanto para realmente militar, policial, bombeiro e para civil, justamente, né, para que, caso eventualmente o Japão acabe invadindo a China e chegando até Xinjiang, eles tivessem ali como se defender. Então, beleza, né? Só que nós não vamos alterar o final aí da Segunda Guerra Mundial, mas nós vamos manter o treinamento. E o porquê manter o treinamento? Bem, o McClick era aliado ali do Kuomintang, então, né, eles poderiam pensar a mesma coisa, pô, né, assim que os comunistas podem estar aqui a qualquer hora e a gente tem que meter bala neles. Então, né, vamos supor que eles continuem em treinamento, só que, né, em vez dos comunistas ir para Xinjiang, nós não vamos alterar, né, e vamos começar, vamos ali com o final canônico, onde o Kuomintang do Kai-shek é expulso da China ali, né, na região de Pequim, Nanquim, Xangai, né, a China costeira. Então, e é mandado ali para Taiwan. Então, o pessoal do McClick, o pessoal de Xinjiang, eles podem pensar: não, beleza, Kuomintang acabou, né? Então vamos desmantelar o partido por aqui, porque senão os comunistas aqui vai vir para cima da gente. Então, a partir desse momento, né, mesmo ele desmantelando o Kuomintang, os comunistas vão lá para cima deles, né? E eles pensando: pô, os caras têm uma ideologia ali ateia, uma ideologia infiel, uma ideologia que visa acabar com a religião. Então já era, vamos declarar uma jihad aqui porque a gente tá fraco. Então, já em 1950, né, o McClick e o Xinjiang como um todo, eles largam o Kuomintang e eles declaram uma jihad. E lembrando em conta, né, que eles já tinham bastante tempo de treinamento, desde 45 a 50, ou seja, 5 anos aí já é uma cotinha. Então, a partir desse momento que eles declaram uma jihad ali contra a China, né, contra o Partido Comunista Chinês, mais precisamente falando,
né? Em vez deles serem abatidos com facilidade, dessa vez vai ser um pouco diferente, né? Porque eles vão ter um pouco mais de treinamento, mais conhecimento e manuseio de armas. Então, creio que durante o período aí da Guerra das Coreias, né, fosse meio que um, entre aspas, cessar-fogo, né, afinal o Mao Tse Tung iria ver que, né, um avanço americano seria pior ali do que a Jihad, que estaria, entre aspas, controlada, né, afinal teria a União Soviética de um lado, teria o Tibete do outro, né, que os chineses estariam vigiando, e se os jihadistas quisessem fugir, eles iam ali para o Afeganistão. Então, meio que as coisas ali estavam sob controle, né? Então, a partir desse cessar-fogo não oficial, né, os jihadistas eles teriam mais 3 anos para treinar. Enquanto isso, né, eles poderiam sim acabar cometendo alguns atentados, né, na China costeira, em Xangai, Pequim, Nanquim. O Ocidente poderia ver isso, né, como uma força anticomunista e eventualmente, né, não oficialmente, acabar colaborando com eles, dando inteligência, locais de quartel militar, base policial, né? Lembrando que naquele tempo a China não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, né, a própria União Soviética poderia acabar vendo, né, os atentados ali da China contra os chineses, né, meio que como uma forma ali de desestabilizar o governo do Mao Tse Tung e usar o próprio governo como exemplo. Tá vendo? Aqui na União Soviética a gente não tolera isso, aqui na União Soviética isso não acontece, né? Então, beleza, passou aí a Guerra das Coreias, vamos já adiantar aí para 1955. A China volta a entrar em guerra ali com a Jihad ali de Xinjiang. E, né, a partir desse momento, a China vai conseguindo ali manter suas fronteiras, ninguém avança, ninguém recua, né? A União Soviética troca de líder, tempo vai, tempo vem, né? A Jihad vai sendo assim, alguns atentados vão acontecendo, e os atentados aí que vão acontecendo vai só piorando a situação do povo muçulmano inocente, que não tem nada a ver com a situação, na China costeira, né? Então, mesquitas, templos de oração, Alcorão, né? Eles poderiam sim ser fortemente vigiados, e eu arrisco dizer que eles até mesmo que poderiam alterar o Alcorão, né? Tirando algumas palavras violentas, tirando algumas passagens de luta, de resistência, né? Que o governo chinês poderia interpretar isso como um código secreto, uma resistência contra o governo, contra o partido, né? Então eles poderiam acabar retirando algumas frases dessa, né? Ou então uma guerra santa, né? Mesmo que não tenha nada a ver com o comunismo, né? No caso do Alcorão, eles poderiam acabar interpretando isso, né? Como né? Um chamado, um recrutamento, né? E lógico que alterando aí o Alcorão, né, isso deixaria os muçulmanos, mesmo os mais moderados, insatisfeitos, né, e eles poderiam, não todos, né, mas uma minoria dos mais moderados, poderia acabar ficando, se sentindo provocado e, pô, os caras estão aqui, estão acabando com nossos templos, estão querendo cortar nossa fé, eu vou me juntar aos malucos ali de Xinjiang, então. Mesmo os não uigures, né, uigures poderiam acabar se juntando à Jihad, né? Mas, obviamente, isso acabaria gerando uma certa desconfiança, né? Afinal, por que um pessoal de Yunnan, um pessoal de Pequim, está vindo aqui? Eles são o quê? Espiões, são Han, são Ruis. Então, né, poderia sim eles passar por um processo aí de uma entrevista, né? Lógico que eles não dariam arma na mão de um desconhecido, mas eles poderiam, né, tipo, tô aqui, a China tá alterando o Alcorão e tal, isso até mesmo poderia acabar fortalecendo, né, e dando mais impulso para eles falarem, não, agora os chineses estão demais, estão acabando com a nossa fé, e lógico, né, que eles poderiam acabar, sim, basicamente fortalecendo os atentados, e com isso a China poderia acabar respondendo com mais força. Porém, ela não responderia com uma força desproporcional, né? Afinal, até rimou. Afinal, querendo ou não, né, as nações estavam de olho, e mesmo que
esses atentados fossem vistos pelo Ocidente e o Ocidente comendo pipoca, ao mesmo tempo o Ocidente também, né, o Ocidente ia fazer de tudo para ferrar a China. Então, se os chineses pesassem o braço ali em Xinjiang, né, poderiam ouvir denúncias, coisas do tipo, né, e isso dá mais legitimidade para a luta jihadista e também mais problemas burocráticos ali para o Partido Comunista Chinês, né? E já adiantando, né, um pouco, essa luta vai e vem. Durante a Guerra Soviética Afegã é que o negócio iria pegar fogo, literalmente, né? Porque muitos talibãs e muitos outros jihadistas, né, poderiam sim acabar pegando um certo exílio aí em Xinjiang, mesmo que ilegal, né? E sem contar, né, que durante o período aí da Jihad Islâmica, obviamente, né, que a União Soviética iria estar de olho nas fronteiras, né? Provavelmente eles colocariam um ou outro ali na Mongólia, né, só para dizer que está fazendo alguma coisa, mas o Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, espero que esses façam fronteira aí, Turcomenistão, né, eles meio que iriam estar sob forte vigilância. Então, né, o negócio iria ficar feio, e pudesse até ser que eventualmente rolasse ali um tiroteio de fronteira, né, por causa que, como assim, você é muçulmano, você é meu irmão e está servindo os infiéis, os loiros, os brancos, não é assim e tal, né, e eventualmente até a cabeça de um ou outro ali poderia ser mudado e eles pensaram, mesmo, por que eu estou aqui, né, os caras invadiram meu país e eu estou aqui tomando bala por uma causa que nem é minha, não... Então, eventualmente sim, alguns poderiam acabar pulando para Xinjiang e se radicalizando um pouco lá. Já a questão ali, né, da Guerra Soviética Afegã, a União Soviética iria ver, né, a questão aí de Xinjiang, né, como um corredor jihadista, e eventualmente, né, poderiam sim atacar Xinjiang através de bombardeios, né? E isso, caso isso acontecesse vindo da União Soviética, tipo um ataque da União Soviética vindo da Mongólia, a China poderia invadir a Mongólia, né? Por quê? Porque mesmo Xinjiang sendo um estado jihadista, não seria um estado independente. A China ainda ia ver como uma região extremamente perigosa, mas dentro da China, né? Então, um ataque soviético dentro de Xinjiang, caso acontecesse, seria uma violação da soberania chinesa. E caso esse ataque acontecesse na Mongólia, a China poderia invadir a Mongólia sem pensar duas vezes. Afinal, a Mongólia não é a União Soviética e a União Soviética não iria tirar a tropa do Afeganistão para defender a Mongólia. Agora, se esse ataque viesse diretamente da União Soviética, a China poderia acabar retaliando, sim, com outros ataques, mas eu acho que seria algo mais cirúrgico, algo mais bem pensado para não escalonar e não ter uma briga em larga escala. Obviamente que o Ocidente iria estar vendo isso, comendo pipoca, tomando refrigerante, extremamente empolgado, né? E sem contar que naquele tempo já tinha a ruptura do laço sino-soviético. Então, né, para os dois estourar literalmente, né, que os dois já tinham nuques, ia ser dois palitos. Mas enfim, né? E isso poderiam também fazer com que outros grupos acabassem migrando ali, né, para Xinjiang. Provavelmente iriam ter sim milícias tribais, né, poderiam ter alguma jihad ali local, que não fosse necessariamente o uigur, mas que estava ali no meio. Sim, iria ter o Partido Islâmico ali de Xinjiang, né, e também poderiam sim, né, eventualmente, né, grupos do Paquistão poderiam acabar pulando para lá, né, e se instalando ali justamente para eles observarem como que Xinjiang luta, ou então para eles mesmos lutarem, né, e adquirirem experiência para lutarem contra a Índia, por que não, né, por que não? Sem contar que essa causa da Caxemira ali, ó, já está ali em Xinjiang, já está ali Paquistão, Paquistão, Xinjiang, desce um pouco aí Caxemira indiana. Então o negócio seria muito, mas muito, complicado se Xinjiang fosse um estado jihadista, né?
E beleza, né? O que poderia acontecer também durante esse período, né, ainda da Guerra Soviética Afegã, é que o pessoal de Xinjiang pudesse ali tentar convencer, né, o pessoal do Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, né, a basicamente se juntar de rádio ali contra a União Soviética. Mas vamos supor que isso não aconteça, né? Tipo, eventualmente surge um ataque ou outro aqui e ali, mas que de fato ali não fosse tipo de nenhum grupo, fosse de um lobo solitário, como é chamado. Então, ok, isso poderia trazer um pouquinho mais de problema, mas assim que, né, o Afeganistão, o Talibã, tivesse ganhado ali da União Soviética, né, eles poderiam acabar pulando ali para Xinjiang, né, e estabelecendo uma base ali na fronteira, né, mas que tipo eles seriam aliados. Eles basicamente poderiam estar falando, olha, a gente está aqui para te proteger de outros grupos insurgentes do afegão. Então, beleza, né? Eles poderiam acabar ficando por ali. Já, vamos pular os anos 90, depois de 2001. O negócio ia ficar feio depois de 2001, porque, de fato, né, fora da teoria, a China aderiu a essa luta antiterrorista. E aqui, só que, né, Xinjiang até então é um ambiente calmo, né? Ou pelo menos o que a gente vê. Então, mesmo que a China tenha aderido à luta antiterrorista com os Estados Unidos, né, em 2001, na vida real, eles não, tipo assim, eles esmagam, né, grupos ali em Xinjiang, mas também eles aproveitam ali para dar baixa em civil, se é que vocês me entendem. Então, né, em 2002, a China poderia assinar esse tratado duraça, né? Justamente porque a partir desse momento ela não iria mais precisar controlar a mão, né? Ela ia poder pesar a mão em cima da jihad ali, né? E que eventualmente poderia assim meio que ter ali de uma certa forma eles poderiam dar um suspiro, né? Poderiam dar uma certa aliviada, né? Porque a China ia bombardear com força aquilo. Não acredito que inicialmente iriam entrar tanques de guerra, né? Mas no caso seriam ataques de caças, provavelmente teria ajuda dos Estados Unidos em contrapartida, né? Ajuda um pouquinho, né, da inteligência, porque os Estados Unidos poderia acabar vendo, né, que algum louco uigure dentro dos Estados Unidos ou da Europa ou a OTAN como um todo, né, poderia causar alguma atrocidade lá. Então, né, se eles reconhecessem o jihadismo uigur como um grupo como algo terrorista, né, então eles teriam legitimidade para agir contra esse uigur ali dentro de território fora da China. Né, afinal, poderia rotular um maluco terrorista e dar cabo dele sem pensar duas vezes. Então, a partir desse momento, né, as coisas iriam indo, né, conforme a China quisesse. Eu acredito que a China poderia ter um certo controle, né, com ataques de drones e ataques aéreos. Porém, a partir de 2011, ali na Primavera Árabe, é que o negócio ficaria louco, né, porque muitos outros grupos poderiam acabar se juntando. Então, por exemplo, a Al-Qaeda, que foi tirado do Afeganistão durante a presença americana, poderia acabar migrando para Xinjiang. Né? Grupos paquistaneses que visavam atacar a Caxemira indiana, em vez de atacar dentro do Paquistão e causar algum problema diplomático entre a Índia e o Paquistão, não que já não tenha, mas eles poderiam fazer isso de dentro da China, né? Que poderia eventualmente, né, complicar as coisas ali para o Partido Comunista Chinês. Então eu acredito que Xinjiang poderia acabar sendo ali, né, basicamente um grupo ali, um lugar lotado aí de grupos insurgentes. E, eventualmente, por que não, aí que o negócio ia ficar sério, o Estado Islâmico ali não fosse para lá, né, o Estado Islâmico Tajik, por aí. Então, né, o negócio ia ficar feio. Por que o Estado Islâmico ia ficar lá? Bem, simplesmente porque lá ia ser mais fácil um campo de treinamento e a partir daquele momento eles iam migrar para o Tajiquistão, depois migrar para a Rússia e, né, não preciso falar mais. Lógico que os uigures jihadistas, eles iriam usar propaganda, eles iriam filmar os bombardeios, eles iriam filmar os civis sangrando, né, e tal, para usar como propaganda anti-chinesa.
Só que nesse caso não ia dar muito, não ia virar muito, porque o Ocidente nunca queria ajudar, né? Ou será? Não, eu acredito que não. Porém, isso poderia chamar a atenção de outros grupos, né? Ou então de outros muçulmanos que iam ver a China ali como um imperialista, como alguém que quer acabar com o islamismo, os ateus que querem acabar com a religião. Então isso iria, né, fazer com que de fato fosse uma propaganda ali, meio que de recrutamento. E a partir desse momento, né, de 2012 até mais ou menos 2017, 2018, eu acredito que as coisas poderiam estar bem piores, né? Tipo, em relação à China, eu acredito que ali, a partir daquele momento, já ia ter tanque de guerra, drone, bombardeio, né? E tropas, e o exército mesmo. E a questão de Taiwan, a China iria meio que, tipo, ver isso depois, né? Porque ela teria outra prioridade, né? O investimento militar chinês iria estar sendo destinado ali a Xinjiang, não, né, sendo guardados ali para Taiwan. E já a partir de 2021, que o Talibã toma o poder, ele poderia acabar se retirando, sim, né, daquele lugar, mas, né, eventualmente aí meio que as coisas iriam continuar feias ali em Xinjiang, né? E principalmente muitos atentados poderiam acontecer em grandes centros econômicos como Pequim e Xangai, né? Principalmente onde tem turista, né? Para eles chamarem atenção para a causa deles. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Só dê aquele crédito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder me seguir no Insta e nas outras redes sociais também, eu agradeço. Beleza? E quem puder dar aquele apoio também, tamo junto. Tranquilo? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!